Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Pinheiro e é uma honra estar aqui com todos os senhores. Irei agora iniciar a minha apresentação e seguirei o seguinte sumário: introdução, referencial teórico, metodologia, matriz de decisão, definição dos critérios, obtenção dos pesos dos critérios, análise dos resultados, considerações finais e, por fim, contato do autor. O emprego de aeronaves não tripuladas, mais conhecidos como UAV, em medidas de guerra eletrônica, tem sua relevância comprovada em combate no decorrer da história, como visto, por exemplo, no ano de 1982, no Vale do BK, correção, quando Israel usou inúmeros UAV decoy, esses UAV no caso da Northrop Grumman, são os Northrop Stuka MQM-74, eles foram utilizados para atrair fogo dos sistemas SA-6 da Síria. Com isso, foi possível localizar 13 baterias de mísseis superfície A, 50 lançadores de mísseis superfície A, mais de 70 veículos de transporte de mísseis superfície A e mais de 300 tanques no decorrer de 16 missões. Os UAV eles possuem consideráveis vantagens em relação às aeronaves convencionais. Como exemplo, o AVE Globehawk também foi estudado aqui durante o nosso artigo. Eles foram utilizados durante a guerra do Afeganistão, gerando imagens de vigilância e reconhecimento de alvos inimigos em potencial, sem necessidade de ter que enviar efetivamente tropas à cena de ação. Os UAV têm fins defensivos e também ofensivos, e além disso, o abate ou a perda de UAV não causa tantos desgastes políticos como a perda de vidas humanas das plataformas tradicionais. Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia para auxiliar o processo de seleção de drones de guerra eletrônica para a Marinha do Brasil, considerando suas possibilidades de emprego e o ganho tático, operacional e estratégico que esses equipamentos agregariam ao país. Bom, apesar da diversidade de abordagens, métodos e técnicas multicritério, os componentes básicos do apoio multicritério à decisão são um conjunto finito ou infinito de ações, pelo menos dois critérios e pelo menos um decisor, mais conhecido como Decision Maker. Diante desses elementos básicos, o MD é uma atividade que auxilia na tomada de decisões, principalmente no que se refere à escolha, classificação ou também ordenação das ações. Em relação às aplicações do método AHP em problemas militares, destacam-se a avaliação e classificação de sensores de redes militares, ordenação e avaliação de sistemas de armas, seleção do melhor local para a instalação de uma base naval militar, seleção da melhor aeronave de treinamento militar avançado para a Força Aérea Espanhola, posicionamento do sistema de vigilância dentro de um projeto de segurança nacional na Turquia e também a avaliação dos critérios de aeronavegabilidade para aeronaves militares. Esses trabalhos foram divulgados no artigo e estão de fácil acesso ao leitor. Para o alcance do objetivo deste artigo científico, nós utilizamos o HP TOPSIS2N, que é nada mais do que uma ferramenta multicritério que utiliza o método AHP e o método TOPSIS com dois procedimentos de normalização. Como visto também no artigo, o HP é considerado uma das ferramentas de tomada de decisão mais conhecidas e amplamente difundidas ao redor do mundo. A modelagem matemática aplicada neste artigo passa por 4 etapas principais, quais sejam
a estruturação de alternativas e critérios, em seguida a comparação paritária entre os critérios, feita pelos decision makers por consenso, com base na escala apresentada na tabela 1. Em seguida, obtenção dos pesos dos critérios e, em seguida, a avaliação das alternativas através dos dois procedimentos de normalização que culminam na seleção do melhor drone de guerra eletrônica. Para a viabilidade da análise, 3 oficiais da MB, os decision makers, com larga experiência e reconhecimento em operações de guerra eletrônica, foram consultados. Com isso, foram analisados 9 modelos de drones empregados pelas Forças Armadas de países desenvolvidos, à luz de 6 critérios operacionais, táticos e econômicos, quais sejam: os drones foram o Global Hawk, o MQ-9 Reaper, o Scan Eagle, o Heron, o Hermes 900, o ASN 209, o Aerosonde Fixed Wing, o Crosshot Orion e o Hunter B, à luz dos 6 critérios, quais sejam custo em milhões de dólares, MAGE, que é um equipamento de medida de apoio à guerra eletrônica. Então, nesse sentido, foi observado se o drone tinha ou não o sistema MAGE. Vai ser explicado mais adiante. A velocidade máxima do drone em nós, milhas náuticas por hora, altitude máxima em quilômetros, autonomia máxima em horas e a quantidade de mísseis que o drone consegue suportar. Aqui estão especificados os critérios: o custo em milhões de dólares, que é o preço em milhões de dólares por unidade de drone de guerra eletrônica, o MAGE, que é o equipamento de medida de apoio à guerra eletrônica, que é um equipamento passivo capaz de detectar e classificar emissões do inimigo, velocidade máxima, que é a velocidade máxima em voo horizontal alcançada pelo drone de guerra eletrônica, a altitude de voo máxima, que é máxima altitude de voo alcançada pelo AV, autonomia máxima em horas, quantidade de tempo expressa em horas, que o drone pode permanecer em voo sem que seja necessário o reabastecimento da aeronave não tripulada, e a quantidade de mísseis, por fim, o sexto critério, a quantidade de mísseis que o drone consegue suportar. Após a avaliação paritária dos critérios, observou-se que o critério com maior peso foi o custo, com 31,4%, seguido pela autonomia, com 21,9%, e em seguida a velocidade máxima, com 17,6%. Ressalta-se que após a obtenção dos pesos dos critérios, os decision makers validaram os resultados, e segundo eles próprios, os valores são coerentes com a missão a ser desempenhada pelo drone selecionado. Vê-se aqui então que, após a análise dos resultados, verificou-se que a alternativa do MQ-9 Reaper ela obteve a primeira colocação nas 2 normalizações, levando em consideração a avaliação de todos os especialistas. Então, portanto, este drone ele pode ser considerado o AV de guerra eletrônica mais indicado a ser adquirido e empregado pela Marinha do Brasil. Outra observação importante é que, de um modo geral, todas as alternativas apresentaram ordenações semelhantes nos 2 cenários, com apenas pequenas variações, o que fornece confiabilidade e robustez aos resultados alcançados. Como apareceu recentemente aqui na imagem, esse aqui é o drone MQ-9 Reaper, também conhecido como Predator B. Bom, por fim, esta pesquisa teve como objetivo auxiliar o processo decisório em um problema militar real por meio de um estudo de caso. Os resultados obtidos podem apoiar a alta administração naval da Marinha em um problema complexo que afeta a soberania do país e também a sua defesa.
Como pode ser visto, o MQ-9 Reaper foi o AV indicado e indicado como o drone de guerra eletrônica mais adequado a ser adquirido pela Marinha do Brasil, por ter obtido o melhor resultado em ambos os cenários estudados. O algoritmo proposto, além de tudo, apresentou resultados robustos e confiáveis, em virtude da possibilidade de avaliar duas formas de normalização, como já foi visto. O HP TOPSIS2N ele mostrou-se eficiente para a análise proposta e sugere-se também o emprego do HP TOPSIS2N em outras aplicações, podendo ser expandido também como base para tomadas de decisão nas mais diversas áreas dos setores público e privado. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção e pelo apoio e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado.